Olá pessoal, hoje estamos aqui em mais uma aula do Herbs Cursos, né? Meu nome é Igor Brandão e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o metabolismo do álcool, certo? De antemão, né, precisamos conhecer a composição do álcool, geralmente é o etanol, né? E o etanol é uma fonte de energia, tá? Muitas pessoas acreditam que não seja uma fonte de energia, mas é uma fonte de energia adquirida ali pela dieta, tá? Além disso, o caráter químico do etanol é justamente ele ter afinidade tanto em óleo quanto em água, por isso que o transporte passivo dele se dá de uma forma rápida, né? Ele é absorvido de forma extremamente rápida, certo? E ele é metabolizado, nós vamos ver cada processo desse, ele vai ser metabolizado em acetato, no fígado, e vai ter também outros processos, por exemplo, vai ter a regeneração do NADH nesse processo aí de metabolização do etanol, tá bom? Além disso, eu acho que o que colabora para as pessoas acreditarem que o etanol não é uma fonte de energia é justamente por ele ser vazio, né? Considera-se que é uma caloria vazia, pois ele não tem em sua composição vitaminas, aminoácidos essenciais e outros nutrientes, certo? Um outro ponto também para a gente destacar é que a rota e a velocidade de oxidação do etanol ela varia de indivíduo para indivíduo, tá? Existem fatores genéticos que modulam isso, certo? Isoformas das proteínas, das enzimas que participam ali do processo de oxidação do etanol. Então, a rota de velocidade de metabolização vai variar para indivíduo em indivíduo, certo? Anotei aqui para vocês essas diferenças metabólicas podem diferenciar, né? Podem influenciar o indivíduo a se tornar um alcoólatra, né? A desenvolver doenças hepáticas e outras patologias como hepatocarcinogênese, né? Que é um câncer, câncer de pulmão também e de mama, né? Certo. Então, começando aqui a falar do metabolismo do álcool, uma primeira coisa que a gente pode ter em mente é que de 0 a 5% do etanol, né, ele vai ser ali metabolizado ainda no trato gastrointestinal alto. Então, vai entrar ali na mucosa, certo, do trato gastrointestinal alto e vai começar a ser metabolizado, de 0 a 5% ali desse etanol. E após essa metabolização, ele vai ganhar a corrente sanguínea. Perfeito? Ou por outro lado, né, grande parte do etanol que estará no sangue, né, por outras formas ali de metabolização, absorção, enfim, ele vai ser metabolizado no fígado, tá? E no caso 85 a 95% vai ser metabolizado no fígado, enquanto que 2 a 10% ali serão excretados pelos pulmões e rins. Então, recapitulando, certo? De 0 a 5% do etanol vai ser metabolizado ainda no trato gastrointestinal alto, enquanto que a parte do etanol que foi absorvida principalmente nos intestinos, enfim, desse etanol absorvido que está na corrente sanguínea, 85 a 95% será metabolizado no fígado, enquanto que de 2 a 10% serão excretados ali pelos pulmões e rins. Perfeito? E aí nós temos duas principais rotas de metabolização, né? Duas rotas descrevidas nas literaturas. A primeira rota, falando da primeira rota agora, né, é a principal. Acredita-se ali que 80% ali do etanol sanguíneo segue essa rota, tá? Através de uma enzima que é conhecida como a álcool-desidrogenase hepática, né, ou ADH, tá? Essa enzima aí, ela vai converter o etanol em acetaldeído, que eu havia falado nos slides anteriores. Então, o etanol ali, ele vai estar em contato com essa ADH no citosol, tá bom? Existem várias formas de isoformas de ADH. Nós vamos abordar mais à frente, tá bom? Mas aqui é um exemplo do citosol. Então, esse etanol, por exemplo, pode encontrar ADH no citosol, ser metabolizado em acetaldeído. Vale destacar que o acetaldeído é muito tóxico, tá? Ele precisa ser eliminado, metabolizado rapidamente. Entretanto, ele pode ganhar corrente sanguínea e trazer algumas implicações. Nós vamos ver também, beleza? Então, vamos ter ali esse acetaldeído sendo convertido em acetato pela acetaldeído desidrogenase, ou ALDH. Então, recapitulando, etanol, tá bom? Sob a influência da enzima ADH, por exemplo, no citosol, esse processo pode acontecer também na mitocôndria, perfeito? Então, esse etanol vai ser metabolizado em acetaldeído, que é tóxico,
E esse acetaldeído aí vai ser transformado em acetato pela cetoaldeído desidrogenase, perfeito? Esse é o processo geral, tá bom? Vocês vão ver que nós temos várias subetapas, vários outros processos. Mas, como eu sempre digo nas aulas, vocês precisam pegar o processo geral, entender o processo geral e depois, a partir do processo geral, vocês pegam as minúcias, perfeito? Então, aqui eu coloquei para vocês que a maior parte do acetato é capturada pelo músculo esquelético e outros tecidos, tá bom? E ela vai ser convertida ali, por exemplo, em acetil-CoA, nós vamos ver mais à frente. Tá aqui um esquema, perceba que nós temos o etanol, tá bom? E aí ele vai ser convertido em acetaldeído pela ADH, perfeito? E esse acetaldeído vai ser convertido em acetato pela ALDH. Esquema bastante resumido e legal aí para termos em mente, certo? Ainda na rota 1 de metabolização, esse acetato é clivado, como eu falei, né, no músculo ali, ou nas células, né, do coração, como eu havia falado aqui, e outros tecidos, pode ser coração, pode ser outros tecidos, tá? Esse acetato ele vai ser clivado, tá bom? Pela enzima acetil-CoA sintetase, perfeito? Ou ACS. E aí nós vamos dar origem à acetil-CoA. Ó, lembra, essa acetil-CoA é familiar, né? Essa acetil-CoA é subproduto ali da cadeia respiratória, perfeito? Ali do ciclo de Krebs, enfim, do processo de respiração. Então, nós temos esse acetato sendo convertido em acetil-CoA ali, beleza? Pela acetil-CoA sintetase e vai entrar no ciclo, por exemplo, do ácido tricarboxílico, tá bom? O ciclo do ácido tricarboxílico. Então, perceba aqui, ó, nós temos aqui um esquema, tá? Um esquema do fígado, e aí temos a corrente sanguínea e o músculo, perfeito? No fígado, nós temos esse etanol ali sendo convertido no citosol ali, né, sob a ação de ADH, no acetaldeído. Esse acetaldeído ganha a mitocôndria, adentra a mitocôndria e lá sofre o processo de conversão em acetato pela LDH. Esse acetato ganha a corrente sanguínea e chega aos músculos e demais tecidos, né? É importante frisar que isso acontece também em outros tecidos que não muscular, certo? Ele vai lá no músculo e, sobre a ação da ACS, é convertido em acetil-CoA, que entra aí no ciclo do ácido tricarboxílico. No entanto, essa acetil-CoA pode ser desviada para outros processos também, e nós vamos ver certinho mais à frente. Perfeito? Esse é o processo geral. O acetaldeído, anotei aqui para vocês, né, alguns efeitos tóxicos dele aí, tá bom? Ele tem um efeito tóxico principalmente nas células do fígado, ali nos hepatócitos, certo? E pode passar para o sangue ali e intoxicar outros tecidos também, tá bom? Ele pode danificar tanto o fígado quanto outros tecidos, certo? Por exemplo, os rins, enfim. E esse acúmulo do acetaldeído ali no sangue, ele resulta em rubor, taquicardia, hiperventilação, náuseas e vômito, certo? Então, acetaldeído aí é um composto bastante tóxico, tanto para o fígado, que está metabolizando, quanto outros tecidos. E aí nós podemos ter, como eu havia falado, algumas isoformas de ADH, tá bom? No caso, a álcool desidrogenase, certo? A primeira forma seria as ADH de classe 1, que possui maior especificidade pelo etanol. Gente, essa maior especificidade, ela é determinada pela constante de equilíbrio, perfeito? Então, essa ADH, ela tem uma composição química que permite uma menor constante de equilíbrio químico. Ou seja, o que é que isso tem a ver? Aumenta a afinidade dessa ADH ali ao etanol. É por isso que ela é a que tem a maior especificidade, tá bom? E ela está em altas quantidades ali no fígado, certo? É o principal sítio também de metabolização do álcool e de formação do metabólito tóxico acetaldeído, ou seja, essas ADH de classe 1 está presente em maior grau no fígado e é o principal lugar de metabolização ali do álcool, tá bom? E de formação do acetaldeído. Além disso, podemos ter também as ADH de classe 4, tá bom? De classe 2, certo? E aí elas têm uma menor contribuição ali no metabolismo, ou seja, elas possuem uma maior constante de equilíbrio químico, certo? E elas precisam que as concentrações de álcool estejam muito altas, tá bom? Principalmente ali na parte do trato gastrointestinal superior. E aí nós vamos ter o mesmo processo de formação de acetaldeído ali, certo? E ela está envolvida também, principalmente ali, quando a gente fala de ADH gástrica, no risco de câncer associado ali às bebidas, certo? Então,
Isoforma 1 do ADH e isoforma 4 e 2 possuem algumas funções diferentes aí. Certo, nós falamos aqui de 80%, né, da grande parte ali do álcool, onde que é metabolizado. No entanto, nós temos a segunda rota, né? Falamos da primeira rota e temos a segunda rota de metabolização, que é justamente aí a rota que ocorre essa metabolização desses 20% restante do álcool aí, certo? E aí nós começamos a falar dos sistemas microsomais, né? Do sistema microsomal oxidante, ou MEOS, certo? Esse sistema microsomal oxidante, ele conta com as enzimas do citocromo P450 no retículo endoplasmático. Eventualmente, na prática clínica, certo? Nós ouviremos falar aí sobre fármacos que usam essa via aí do citocromo P450, certo? E uma das enzimas mais especiais aí, mais importantes, né, do citocromo P450 do retículo endoplasmático rugoso, é justamente a CYP2E1, certo? Essa enzima, a CYP2E1, ela possui uma constante de equilíbrio muito alta. Por esse motivo, essa enzima, essa rota de metabolização do álcool, ela só vai ser ativa quando você tiver um nível muito elevado de etanol sanguíneo, certo? Ou seja, ela não é tão sensível assim. No entanto, você tendo altas concentrações e um consumo crônico, tem-se o aumento dessas enzimas, certo? Tem-se o aumento dessas enzimas de cerca de 2 até 10 vezes mais. Então, recapitulando, se você tem um consumo de álcool crônico e em altas quantidades, você aumenta a probabilidade de usar aí a rota 2. Por quê? Porque você aumenta a quantidade da proteína CYP2E1, que é justamente uma proteína das enzimas do citocromo P450 do retículo rugoso, que participa justamente aqui do sistema microsomal oxidante ou MEOS. Perfeito? Igor, como é que ocorre esse aumento da CYP2E1? Bom, como eu falei, você precisa ter um consumo crônico de álcool e em grandes quantidades, tá bom? E isso vai gerar a longo prazo uma falha ali, aliás, um aumento na regulação da transcrição dessa proteína. Ou seja, vamos ter proliferação de retículo endoplasmático, tá bom? E com isso nós vamos aumentar justamente as proteínas do retículo endoplasmático, entre elas a P53, ou P450, certo? E não só elas, né? Justamente várias outras proteínas ali desse sistema microsomal, tá bom? Não apenas essa CYP2E1. Perfeito, então fiz um esquema aqui para vocês. CYP1 aumentamos, né? Lembra, consumo crônico e em altas quantidades. Na evidência, né, desse cenário, nós temos aumento dessa proteína, tá bom? De segunda rota. Com isso, nós vamos ter uma depuração do etanol no sangue, um aumento da depuração do etanol no sangue, certo? Uma maior metabolização desse etanol aí, certo? Em acetaldeído. E com isso, nós vamos ter também o aumento de risco, né? Aumentando o risco de danos hepáticos, certo? Nós vamos ver que o sistema microsomal, ele é um grande produtor de radicais livres. E os radicais livres são extremamente danosos ali para as células, né? E nesse caso aqui, estamos falando dos hepatócitos, por exemplo. Tá? Então, aumentamos também enzimas do citocromo P450. Com isso, aumentamos radicais livres e, além disso, aumentamos, como consequência, aí, os danos hepáticos. E nós vamos lembrar que danos hepáticos são indicativos ali de quadro clínico de cirrose, dentre outros. Perfeito? Temos os efeitos agudos, certo? E aí, uma outra coisa que precisamos ter em mente. Os danos agudos, eles vão surgir justamente da descompensação do NADH, NAD+. Como assim, Igor? Como assim? Bom, nesse processo que eu expliquei, certo? De metabolização, nós temos a formação de NADH,
Perceba que nós temos o etanol formando acetaldeído. E durante esse processo aqui, nós temos a conversão de NAD+ em NADH. Então, nós aumentamos a quantidade, certo, de NADH. E isso vai causar um desequilíbrio na proporção de NADH, NAD+, certo? E isso aqui é suficiente para gerar diversas implicações e efeitos agudos, certo? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uma desregulação, um desequilíbrio na relação de NADH, NAD+, pode gerar, por exemplo, a inibição da beta-oxidação. Em aulas passadas vocês viram sobre a beta-oxidação. É uma das principais rotas ali de oxidação de ácido graxo, perfeito? Então, se você diminui, certo? Ou inibe a beta-oxidação, logo você não vai ter essa rota de oxidação do ácido graxo, certo? Nós vamos desviar a acetil-CoA para a síntese de corpos cetônicos, certo? Lembrem, corpos cetônicos, e com isso vem uma segunda implicação, certo? Nós podemos ter uma acidose metabólica lática, certo? Nós podemos ter uma cetoacidose, lembra? Nós vamos formar corpos cetônicos, uma cetoacidose, que é justamente a diminuição do pH sanguíneo. Além disso, nós vamos ter a inibição, sobretudo em processos de jejum, certo? Durante o período de jejum, nós vamos ter a inibição da gliconeogênese. É por isso que frequentemente tem-se o estado de hipoglicemia, certo? É por isso que frequentemente pessoas em coma alcoólico precisam fazer o uso exógeno de glicose, tá bom? Perfeito, certo? A hipoglicemia pode produzir muitos dos comportamentos associados à intoxicação alcoólica, dentre elas a agitação, prejuízo de julgamento e agressividade. Então, recapitulando, galera, nós vamos ter o processo de oxidação ali do etanol e durante esse processo nós vamos produzir NADH. Esse NADH vai desequilibrar o balanço de NADH, NAD+, gerando consequências como inibição da beta-oxidação, perfeito? Formação de corpos cetônicos, que vai ter uma implicação ali na cetoacidose, acidose láctica, porque nós vamos ver que temos produção também de lactato a partir desse desvio de acetil-CoA, perfeito? E além disso, vamos ter inibição da gliconeogênese, gerando um estado de hipoglicemia, perfeito? Esse é o resumo dos efeitos agudos, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, ou seja, aumenta essa proporção, desloca o equilíbrio da lactato desidrogenase para a formação de lactato, certo? Então, o piruvato formado a partir da alanina, essa alanina que veio lá dos aminoácidos, tá bom? É convertida em lactato e não pode entrar na gliconeogênese. Esse é o estado de jejum. Nós vamos lembrar que no estado de jejum nós vamos fazer a gliconeogênese. E na gliconeogênese nós usamos carboidratos, nós usamos proteínas, lipídios. Perfeito? Então, essa alanina aqui que veio justamente dessa gliconeogênese não vai dar prosseguimento na gliconeogênese. Vamos ter um desvio para a formação de lactato e com isso vamos contribuir para o cenário clínico de acidose lática. Perfeito? Trouxe aqui um esquema aqui para vocês, certo? Um cenário sem o consumo de etanol e um outro cenário com o consumo de etanol, com o consumo de álcool. Então temos aqui, certo? A glicose, aqui é a via da glicose 6P. Essa glicose aqui, ela vai ser convertida, né, no final em piruvato, tá bom? E oxalacetato, nós temos aqui a gliconeogênese. Agora perceba aqui, e aqui nós vamos ter, aliás, desculpa, os precursores da gliconeogênese, tá bom? Agora perceba que no estado com alto consumo de álcool, nós vamos ter justamente os precursores da gliconeogênese sendo desviados para a síntese de lactato, justamente porque nós temos o NADH e o NAD+ desregulado. Então, esse desbalanço de NADH vai gerar o desvio dos precursores gliconeogênicos para a formação, principalmente de lactato. Nós vamos ter outras substâncias também sendo produzidas, mas principalmente aí para a síntese de lactato.
e isso pode gerar um quadro de acidose lática. Perfeito? Mais uma vez aqui, ó, glicose, né? E aqui nós vamos ter o lactato, tá bom? A acidemia lática. E aqui, né, como eu tinha falado da alanina e outros precursores, nós vamos ter inibição da gliconeogênese, gerando um estado aí de hipoglicemia. E quem é o culpado disso aqui é justamente o aumento de NADH que participa, é um subproduto, é uma coenzima desses processos. Perfeito? Certo, além disso, vamos ter também a hiperuricemia. O que é isso, Igor? O que é hiperuricemia? Certo? A elevação do lactato no sangue pode diminuir a excreção de ácido úrico pelos rins. Perfeito? Então, vamos ter menos ácido úrico na urina, tá bom? Ou seja, o álcool, ele vai aumentar, nós vamos ter aula sobre a degradação das purinas, perfeito? Então, gravem que o álcool, ele aumenta a degradação de purinas, certo? E as purinas, certo? Vão formar justamente o ácido úrico, tá bom? Então, se ele aumenta a degradação das purinas, perfeito? Nós vamos ter o subproduto. Então, o subproduto quem é? Ácido úrico. Então, nós vamos ter um quadro de hiperuricemia, certo? E aí nós vamos lembrar, vamos ter aula também mais à frente sobre isso, mas nós vamos lembrar que o estado de hiperuricemia é importante para o desenvolvimento de gota, tá bom? Que é justamente aí o depósito de cristais de ácido úrico aí nas articulações, perfeito? Então, aqui mais uma vez, ó, nós vimos a acidemia lática, nós vimos a hipoglicemia e, além disso, nós vamos acelerar, nós vamos aumentar o processo ali de degradação das purinas em formação do ácido úrico e, eventualmente, esse estado de hiperuricemia vai colaborar para o desenvolvimento ali da gota. Perfeito? E aí nós vamos ter as alterações no fígado que são bastante importantes. Certo? Afinal, uma das doenças que um dos quadros clínicos que nós mais ouvimos falar quando falamos de álcool é justamente esteatose hepática, a questão da cirrose, enfim, certo? Então, nós vamos ter doenças hepáticas induzidas pelo álcool. Igor, quais são elas? Perfeito. Esteatose hepática, que é justamente o acúmulo de tecido adiposo, aliás, tecido adiposo não, de lipídios ali intrahepáticos, perfeito? Então, esteatose hepática seria o acúmulo ali de lipídios intrahepáticos, perfeito? Fibrose hepática, lembra, você está fazendo um dano, você está cometendo um dano nos hepatócitos, nós precisamos cicatrizar. Vamos cicatrizar de que forma? Justamente com tecido fibroso, perfeito? Além disso, hepatite induzida por álcool e cirrose, perfeito? Então, aqui, ó, o acetaldeído. O acetaldeído, de que forma ele contribui para isso? Forma ductos com proteínas e outros compostos, ou seja, ele vai se ligar com algumas proteínas bastante importantes e outros compostos. E justamente isso, ele vai desviar a rota, perfeito? E aí nós temos durante esse processo formação de radicais livres, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, a hidroxetila, que é produzido pela MELS, lembra lá da segunda rota. Mas temos também outros radicais e isso aí vai gerar um estado de estresse oxidativo, tá bom? Gerando ali inflamação. E isso aí pode gerar, sim, alterações irreversíveis no fígado, certo? E aí você me pergunta, beleza, Igor, nós vimos que o álcool ele é convertido em acetaldeído, esse acetaldeído ele é convertido em acetato, eu vi ali por cima ali que esse acetato vai ser convertido ali em acetil-CoA, mas explica isso aí melhor. Perfeito. Então, no fígado, nós temos a isoforma, certo? Da ACS, lá nós vimos no tecido muscular. Mas lembrem que eu falei que temos outros tecidos, por exemplo, os tecidos do fígado, certo? Tecido do fígado. Então, nós temos a isoforma principalmente da ACS1 citosólica e ela vai formar a acetil-CoA pela rota da síntese de colesterol e ácidos graxos, perfeito? Então, vamos lá, vamos juntar as coisas. Nós temos beta-oxidação sendo prejudicada e, além disso, estamos sintetizando colesterol e ácido graxo, certo? Então, percebam o desequilíbrio metabólico, tá bom? E no coração e no músculo esquelético, Igor, temos a ACS2 mitocondrial, perfeito? Lá no fígado é a ACS citosólica. Aqui nós estamos falando da ACS mitocondrial,
a isoforma 2, perfeito? E esse acetil-CoA aí vai ser formado, vai entrar ali no ciclo TCA e vai ser oxidado a CO2, ou pode participar também da síntese de colesterol e ácidos graxos, perfeito? Então nós temos dois destinos aí principais. Agora perceba que a síntese de colesterol e ácidos graxos está nessas duas rotas. Então, certo? É bastante importante para essa pergunta. Álcool engorda? Bom, no mínimo ele não ajuda a emagrecer, perfeito? No mínimo ele não vai te ajudar a emagrecer, certo? Mas se fosse para responder se ele engorda ou não, eu diria que ele aumenta a quantidade de lipídios. Por quê? Porque nós vamos ter a oxidação de ácido graxo precisando do NAD+, só que nós não temos NAD+, perfeito? O que nós vamos ter, na verdade, vai ser o NADH. E isso aqui vai gerar justamente o efeito oposto, que seria a inibição da beta-oxidação. Então, beta-oxidação, que é a principal forma de oxidação de ácidos graxos, prejudicada. Além disso, temos o estímulo de síntese de colesterol e triacilglicerol. Por quê? Porque nós vamos ter a síntese de ácido graxo. Esse ácido graxo, como vimos em aulas anteriores, ele se combina com o glicerol e forma os triacilgliceróis, que são armazenados no fígado e também nos adipócitos, certo? Então, nós vamos gerar um quadro de hiperlipidemia induzida por álcool. E isso aqui no hepatócito vai causar o quadro clínico de esteatose hepática. O que é esteatose hepática, Igor? É justamente uma hiperlipidemia intrahepatócito, certo? Bastante danosa aí para o fígado, certo? E aí nós entramos no balanço energético, né? O metabolismo, como eu falei para vocês, o álcool, né, o etanol, ele é energético, tá bom? Ele é um composto dietético energético. Na rota 1, que nós vimos, na rota 1, nós vamos ter um NADH citosólico mais um NADH mitocondrial formados. E aí nós vamos ter a produção de, no máximo, ali 5 ATP, mais ou menos, certo? Além disso, temos a oxidação da acetil-CoA, que veio lá do acetato, como nós vimos, tá bom? E nós vamos ter ali a produção, no caso a gente vai ter subprodutos entrando ali na cadeia transportadora de elétron, que nós vimos na aula de carboidratos, perfeito? Entrando ali e formando ali 10 ATPs. Então, fazendo a conta, né, nós vamos ter também menos 2 ATPs sendo gasto ali no processo, durante a cascata, tá bom? Principalmente ali pela acetil-CoA sintetase, certo? E aí vamos ter o balanço, o saldo. Igor, eu preciso saber todos esses processos? Não, saiba o saldo. Saiba que o saldo seria 10 mais 5, menos 2, 13 mols de ATP por mol de etanol ali metabolizado. Perfeito? Essa foi a rota 1. E na rota 2, Igor? Pronto. Na rota 2, vamos ter uma questão oposta. Por quê? A oxidação do etanol a acetaldeído, pela enzima que eu falei, CYP2E1, ela vai consumir energia, tá bom? Na forma de NADPH. E aí nós vamos ter menos 2 ATPs e meio ali na estequiometria, né? Mais ou menos 2 ATPs e meio. Então nós vamos ter 10, né, da acetil-CoA, que vai entrar ali na cadeia respiratória, menos 2, que é da ativação da acetil-CoA, menos 2,5, no máximo ali 8 ATP formado. Perfeito? Esse é o balanço energético aí da metabolização do álcool. Certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né? O fígado normal. Aqui temos um fígado graxo, ou seja, naquele processo ali de acúmulo de lipídio intrahepatócito. E aqui nós já temos um fígado cirrótico, principalmente aí com o acúmulo aí de gordura intrahepatócito. Além disso, uma fibrose causada pelos danos massivos ali aos hepatócitos. Então, é bastante danoso aí esse uso crônico de álcool em excesso. Perfeito? Aqui eu trouxe para vocês um resumão, tá bom? Das rotas aqui. Perceba aqui, ó, que você tem as rotas, como eu havia falado, só que o que é importante é justamente as implicações. Nós sabemos que nós vamos ter desregulação de NADPH. E o que isso vai causar aí? Interferências na inibição do metabolismo do fármaco, né? Geralmente, quando a gente tem fármacos sendo utilizados, vai ter interferência, tá bom? Além disso, vamos ter uma quantidade grande de acetato no sangue.
Podemos ter também a cetoacidose, como eu havia falado, nós vamos produzir corpos cetônicos a partir da acetil-CoA, tá bom? Temos também aqui a esteatose graxa. Lembra que eu falei que vamos ter triacilgliceróis sendo produzidos intrahepatócitos? Eventualmente, esses lipídios aqui são transportados pelas lipoproteínas VLDL e aí vamos ter um quadro de hiperlipidemia, tá bom? Além disso, temos também um quadro de hipoglicemia, acidemia lática, lembra da produção de lactato? E também temos ali o aumento ali da degradação de purinas, formando um ácido úrico. O ácido úrico em excesso pode gerar um quadro importante aí de gota. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado, certo? Essa foi a nossa aula aí sobre metabolização do álcool. Eu tentei sintetizar ao máximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar pelo grupo aí do Instagram. Perfeito? Bons estudos e até mais.